E aí, como é que você entende quando a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Há alguns versos na Bíblia que deixam essa escolha muito clara para a gente. A gente erra de não estudar a palavra. Para quem quiser saber melhor essa história, ela está lá em 1 Samuel, no capítulo 8, onde Deus escolhe Saul. São os versículos que nós vamos trabalhar, os capítulos, né, que nós vamos trabalhar aqui. E lá no capítulo 16 de 1 Samuel também, que é a escolha de Davi. Baseada em que Deus escolheu. Saul foi um homem escolhido por Deus? Foi Deus que escolheu Saul? Hum, 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 hum. Infelizmente, o povo queria ser como todas as nações da terra que tinham reis. O que o povo fez? Existiu o profeta Samuel. E o povo chegou para Samuel e falou assim: nós queremos ser como todas as nações do mundo. Nós queremos ter um rei. Em Israel não existia rei naquele tempo. Só existiam juízes, né? E profeta, que no caso era o que Deus, era através do profeta que Deus conversava com o povo. E Deus conversava diretamente com o povo através do profeta. Que privilégio, hein? Que privilégio. Mas aí o povo não queria mais. Samuel ficou muito chateado. E com toda razão, pensa. Assim, meu Deus, o povo está querendo ser como todas as nações da terra, deixar de ter Deus para ter um rei. Aí Deus falou para Samuel: Samuel, não fique entristecido, porque o povo não está rejeitando, não é você não. O povo está rejeitando é a mim. Atende o povo em tudo que eles quiserem. Aí houve um diálogo entre o povo e Deus e Samuel intermediando esse diálogo. A palavra de Deus é para ser estudada. Vai lá e dá uma lida. Ressaltando. 1 Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 16. Tá bom? E daí, o povo fez as exigências, Deus, tá bom. Vamos lá escolher esse rapaz. Aí tinha Saul. Quem era Saul? Saul era filho de Abiel. Se eu não me engano, o nome do pai de Saul era Abiel. Qual o detalhe de Saul? Saul era simplesmente o homem mais bonito de Israel e o mais alto. Olha que coisa. E Deus tinha advertido o povo: olha, vocês querem um rei, mas vocês vão ter que sustentar esse rei, vão ter que pagar imposto para esse rei, vão ter que construir casa, castelo, vai ter uma porcentagem da lavoura de vocês que vai ser para esse rei. E o povo: não, tudo bem, a gente quer um rei assim mesmo. Pronto, o povo quis um rei assim mesmo. Aí foi lá, escolheram Saul com essas características. É a primeira característica que dá. Aí tá. Quem conhece a palavra sabe que Saul não foi um bom rei. Saul não era obediente a Deus. E Saul, inclusive, é uma opinião minha. Saul era muito materialista, muito egoísta. Quando Deus mandou ele para destruir toda a cidade e não trazer nada dessa cidade, ele foi e trouxe o gado. Ainda deu a desculpa para Deus e falou assim: ah, Senhor, eu trouxe o gado. Quando Samuel foi confrontá-lo, né?
E esse mugido de gado no acampamento, disse, ah, não, eu trouxe para sacrificar para Deus, dando desculpa. Por que ele não poupou as crianças, as mulheres? Teve dó da criança, do gado? Ele teve dó de sacrificar o gado, mas não teve dó de sacrificar as crianças, as mulheres. Para mim, ele era muito egoísta, materialista. Tá. Saul desagradou a Deus. E Deus rejeitou Saul. E deixou isso muito claro para Samuel. Sim, eu tenho rejeitado Saul. Então chegou a hora de escolher outro rei. Só que dessa vez Deus falou: quem vai escolher sou eu. Eu vou escolher um homem segundo o meu coração. Aí enviou Jessé a casa. Enviou Samuel à casa de Jessé. O que aconteceu? Quando Samuel chegou, Jessé ficou todo preocupado. Aí, lá de longe, perguntou: é de paz a sua vinda? E aí Samuel falou assim: é de paz, vim sacrificar. Aí foi, sacrificou e consagrou a família, o Jessé e a família dele. E aí apareceu o primeiro filho de Samuel. Perdão, de novo. Apareceu o primeiro filho de Jessé, Eliabe. Aí Samuel falou consigo mesmo: certamente está aí diante de mim o escolhido do Senhor. E o Senhor respondeu para Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê. Deixa eu só abrir a Bíblia para vocês e ler categoricamente o que a palavra de Deus fala. Ó, 2 Samuel. Perdão, 1 Samuel. 1 Samuel 16, capítulo 16. Ó, vou ler o versículo na íntegra. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha que coisa incrível. Lá atrás, quais eram as principais características que Saul tinha? Beleza, ou seja, formosura e altura. Aqui Samuel, contaminado por essa escolha do primeiro rei, quando viu Eliabe provavelmente era o mais alto e o mais bonito da família de Davi. Pensou também que Deus ia escolher conforme o ser humano, pela aparência. Aí Deus foi claro. Olha só, Deus deu uma beliscada em. Vamos colocar dessa forma. Que Deus deu uma beliscada em Samuel. Falou assim: Samuel, eu não escolho como os homens escolhem. Eu vejo o interior. Você está vendo só a altura, a beleza e a altura. Olha que coisa incrível. Quantas vezes a gente depara com um versículo que fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente se pergunta, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E a gente bota tanta dificuldade para entender esse verso, acreditando que era porque Davi tocava harpa bem, era porque Davi era fiel, era porque Davi era isso, era aquilo. Eu chego à conclusão, meus queridos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que esse título foi colocado em Davi
pelo próprio Deus, porque ele foi uma escolha de Deus e não do povo. Não foi o povo que escolheu Davi. Se fosse o povo escolher Davi, Davi não seria escolhido nunca. Davi não foi escolhido nem pelo pai. Quando Jessé mandou chamar todos os filhos de Davi, quando Samuel falou com Jessé para chamar todos os filhos, Jessé não teve cuidado de chamar Davi lá no pasto. Não teve. O que ele fez? Apresentou os outros filhos dele e deixou Davi de lado. Aí Jessé disse, mas acabaram todos os seus filhos? Ele disse, não, ainda tem mais um que está lá cuidando das ovelhas. Mande chamar. Quando chegou, Deus aprovou Davi na hora. Então entenda uma coisa. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Deus escolheu. E deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro para vocês. Não foi uma escolha humana, foi uma escolha divina. Davi precisou passar por processos para aprender a ser rei? Precisou. Davi não foi imediatamente apossado como rei. Quando Deus nos escolhe, ele também nos prepara. Deus preparou Davi para ser rei. Davi tinha um coração tendencioso a Deus. E Deus viu que Davi seria um grande homem, um grande rei. Apesar de todos os seus erros, ele seria um grande rei e cuidaria de Israel. E era disso que o Senhor estava precisando. E era isso que o Senhor queria. Então, o título que Davi leva por ser o homem escolhido por Deus é porque Deus escolheu ele como rei. Quando o povo teve a oportunidade de escolher, escolheu pela aparência e Deus não. Deus escolheu segundo o coração. É um escolhido de Deus. E Davi está aí na genealogia de Jesus. Deus também tem nos escolhido. Qual a resposta você tem dado para Ele? Tenha relacionamento com Deus, meus irmãos. Aproxime-se do Senhor. A palavra de Deus fala: achegai-vos a mim, e eu achegarei a vós, diz o Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. O meu desejo de todo o coração é: conheçam de Deus e da tua palavra. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.